Na primeira sessão, tentei dar uma ideia de algumas das formas mais comuns pelas quais as maldições operam na vida das pessoas e também apresentei algumas das causas básicas das maldições. A principal causa de toda maldição é não ouvir a voz de Deus e não fazer o que ele diz. Depois, há muitas maneiras específicas pelas quais podemos ser culpados por não ouvir a voz de Deus e por não fazer o que ele diz. Vimos uma série de diferentes maldições que são pronunciadas pelo próprio Deus sobre diversas formas de desobediência e de conduta que lhe desagradam. Vimos que a maior causa de todas as maldições são os falsos deuses, a idolatria e o ocultismo. Depois analisamos uma série de outras coisas específicas pelas quais Deus pronunciou sua maldição. Agora vou lidar com uma série de outras fontes de maldições, talvez cerca de 5 que tentei percorrer sem demorar muito, para que possamos chegar ao verdadeiro clímax, que é como ser livre da maldição. Minha experiência é que, em muitos casos, as pessoas não percebem a necessidade de serem livres até que entendam como a maldição surgiu pela primeira vez. Outra fonte específica de maldições são os homens que falaram em nome de Deus como porta-vozes de Deus. Existem muitos exemplos disso na Bíblia. Veremos apenas alguns. A primeira é encontrada em Josué capítulo 6, versículo 26. Depois que Israel capturou e destruiu Jericó, Josué, o líder do povo de Deus e porta-voz de Deus, pronunciou uma maldição sobre qualquer um que posteriormente reconstruísse uma cidade naquele local. Em Josué capítulo 6, versículo 26. Então Josué lhes ordenou naquele tempo, dizendo: Maldito diante do Senhor o homem que se levantar e edificar esta cidade de Jericó. Com o seu primogênito lançará os seus alicerces e com o seu mais novo estabelecerá suas portas. Essa é uma maldição muito específica, não uma maldição geral. Mas a forma que a maldição tomaria seria que a pessoa que reconstruísse Jericó lhe custaria a vida de 2 de seus filhos. Tenho a certeza de que a maioria dos israelitas esqueceu essa maldição, ela simplesmente recuou para a história. Mas cerca de 500 anos depois, no reinado de Acabe, rei de Israel, um homem fez exatamente aquilo sobre o qual Josué havia pronunciado uma maldição, e isso está registrado no primeiro capítulo 16 de Reis. No reinado de Acabe. 1 Reis 16... E o último versículo do capítulo, versículo 34. Nos seus dias, esses são os dias de Acabe, Riel de Betel edificou Jericó. Ele lançou os alicerces com Abirão, seu primogênito, e com o seu filho mais novo, Segube, ele estabeleceu suas portas conforme a palavra do Senhor, que ele havia falado por meio de Josué, filho de Num. A tradução marginal diz à custa da vida de seu filho. E a maioria das traduções modernas segue isso. Assim, o homem que foi contra a maldição pronunciada por Josué 500 anos depois, custou-lhe a vida de 2 de seus filhos. Muitas vezes penso comigo mesmo o que disseram os médicos daquela época quando foram solicitados a fornecer a causa da morte desses 2 jovens. Teriam compreendido que foi isso causado pelas palavras proféticas por um servo de Deus 500 anos atrás? Uma das coisas que isso revela é que as maldições, basicamente, continuam até que algo seja feito para eliminá-las. Elas se auto-perpetuam. E então outro exemplo notável é encontrado em 2 Samuel capítulo 1. Um lamento que Davi pronunciou depois que o rei Saul e seu filho Jonatas foram mortos pelos filisteus no monte Gilboa, em 2 Samuel capítulo 1, versículo 21. Agora, você precisa entender a causa do sofrimento intenso de Davi.
Não se trata apenas de Jonatas ser seu amigo querido, ou mesmo de Saul ter sido morto, mas foi o triunfo dos adoradores de ídolos sobre o povo do Deus verdadeiro. Porque os filisteus eram idólatras, e quando encontraram os corpos de Saul e Jonatas, os mutilaram, cortaram suas cabeças, colocaram-nos no muro da cidade chamada Bet-San, e proclamaram isso em todos os seus templos de ídolos. Você tem que entender que naqueles dias em que duas nações lutavam, de modo geral não era apenas as nações que lutavam, mas os seus deuses lutavam entre si. E quando uma nação era vitoriosa, era uma vitória para os deuses daquela nação. E então o que entristeceu tanto Davi como servo do Senhor foi que, em certo sentido, os deuses ídolos haviam triunfado sobre o Deus verdadeiro. E então ele pronunciou este lamento. E tenho certeza que ele não parou para pensar no que iria dizer. Mas é um lamento notável sobre as montanhas de Gilboa, porque foi no monte Gilboa que Saul e Jonatas foram mortos. Ó montes de Gilboa, não haja orvalho, nem chuva sobre vós, nem campos de ofertas, porque ali foi lançado o escudo dos poderosos, o escudo de Saul, não ungido com óleo. Então Davi disse que não haja orvalho, nem chuva, nem campos de ofertas. Essas palavras foram pronunciadas há cerca de 3.000 anos. E neste século, depois que os judeus retornaram às suas terras, eles começaram a plantar árvores e a cultivar todas as áreas. E eles têm sido incrivelmente bem-sucedidos no cultivo de árvores nas suas montanhas. Mas quando chegaram ao Monte Gilboa, tiveram problemas totalmente inesperados em fazer crescer árvores ali. Assim, as palavras de Davi pronunciadas 3.000 anos antes ainda afetavam a situação no Monte Gilboa naquela época. E há outro exemplo em 2 Reis, capítulo 5, não precisamos voltar para lá, mas o profeta Eliseu foi usado por Deus para trazer cura a Naamã, o assírio. Ele se recusou a aceitar qualquer presente de Naamã porque não queria que Naamã pensasse que poderia pagar pela sua cura. Mas Geazi, servo do profeta, achou uma pena recusar esta oferta, então correu atrás de Naamã sem que Eliseu soubesse, e pediu dinheiro e roupas. Voltou e escondeu. Chegou e ficou na presença de Eliseu, pensando que Eliseu não sabia, e Eliseu disse: meu espírito não foi com você quando você correu atrás daquele homem? E então ele pronunciou esta maldição sobre ele. Ele disse: a lepra de Naamã, que tinha sido curado, pegou-se a ti e a tua descendência para sempre. E diz que Geazi saiu de sua presença, leproso, branco como a neve, em estágio avançado de lepra. E observe que a maldição estava sempre sobre seus descendentes para sempre. Veja, o que resulta de todos esses exemplos é a perpetuação de uma maldição até que alguém saiba o que fazer para revogá-la. Você diz que os servos de Deus podem amaldiçoar dessa maneira hoje? Bem, Jesus amaldiçoou uma figueira, você se lembra, no Novo Testamento? E no dia seguinte ela havia murchado desde a raiz apenas por um período de 24 horas. E quando os discípulos ficaram surpresos, ele lhes disse: vocês podem fazer o que eu fiz com esta figueira e muito mais. Ele disse: vocês podem remover montanhas. Vamos deixar de lado a remoção de montanhas por enquanto. Ele disse: você pode fazer o que eu fiz com a figueira. Agora relaciono isso com alguma apreensão, mas uma experiência pessoal. Por volta de 1965, eu fazia parte de uma equipe ministerial em uma igreja no centro da cidade de Chicago. Bem alinhado com a igreja, de parede a parede na esquina, ficava o que os americanos chamam de saloon. Acho que os ingleses chamam-lhe pub. Mas era um lugar muito perverso. Não apenas vendia álcool, mas também vendia drogas e era um centro de prostituição. Era um lugar muito perverso e ficava de parede a parede com a igreja. Bem, por volta de outubro, tivemos uma reunião de oração na igreja e eu estava na plataforma como membro da equipe de liderança. E a certa altura, sem qualquer premeditação, pensei neste pub e pensei que era realmente uma afronta a Deus que estivesse ali mesmo onde as pessoas entravam na igreja.
Então me levantei e disse: eu pronuncio a maldição de Deus sobre aquele pub ou salão. Eu não pensei mais sobre isso. Cerca de 2 meses depois, por volta das 4 horas da manhã, houve um telefonema. Irmão Prince, a igreja está pegando fogo, você quer ir ver? Estávamos no meio do inverno em Chicago, quero dizer, estávamos cerca de 20 graus abaixo. Eu não queria ir ver, mas pensei, você sabe, se eu ficar por aqui e simplesmente deixar a igreja queimar sem demonstrar nenhum interesse, isso vai ficar mal. Então eu e minha primeira esposa entramos no carro e fomos lá. Com certeza, a cerca de 2 quarteirões de distância, você poderia ver as chamas e a fumaça. Quando chegamos lá, porém, descobrimos que não era a igreja que estava pegando fogo, era o pub. Mas você sabe, Chicago está situada às margens do lago Michigan. O vento soprava do lago e soprava as chamas direto para a igreja. E enquanto estávamos ali observando impotentes, o vento mudou 180 graus e soprou as chamas para longe da igreja. Na manhã seguinte, o bar foi destruído e a igreja não sofreu nada além de danos causados pela fumaça que foram cobertos pelo seguro. E enquanto eu estava lá e observava, pensei, Deus, eu sou responsável? Quer dizer, eu não estava brincando e pensei que fosse o resultado das palavras que pronunciei naquela igreja cerca de 2 meses antes. Sabe qual foi minha reação? Percebi que tinha um poder tremendo confiado a mim. Não porque eu seja diferente, porque todo cristão tem esse poder. E minha oração foi e é: Deus, ajuda-me a nunca usar mal esse poder, mas dou isso como ilustração para se provar que as coisas que estamos falando não estão desatualizadas, são todas relevantes, se aplicam hoje. Agora quero passar para outras fontes de maldições. O próximo é muito importante. É muito pouco compreendido pelos cristãos contemporâneos e chamo isso de pessoas com autoridade relacional. Ou seja, pessoas que têm autoridade por causa de um relacionamento. Agora, a autoridade é um conceito muito impopular em muitos lugares e partes do mundo hoje, mas a verdade é que ainda é real. A autoridade não é criada pelo homem, ela vem de Deus. E existem muitos relacionamentos diferentes nos quais uma pessoa tem autoridade. Agora, você pode gostar ou não, mas o marido tem autoridade sobre a esposa em certos contextos. Os pais têm autoridade sobre os filhos. Os professores têm autoridade sobre os seus alunos. Os pastores têm autoridade sobre as suas congregações, apenas para citar alguns exemplos. Agora, por causa da relação de autoridade, as palavras ditas por essas pessoas àqueles que estão sob a sua autoridade têm um poder sobrenatural especial, quer sejam bênçãos ou maldições. E se você olhar para a Bíblia, você descobrirá que depois da bênção de Deus, a bênção mais importante que qualquer pessoa poderia ter em sua vida é a bênção de seu pai ou de sua mãe. Isso ainda é verdade hoje. Eu digo a qualquer um de vocês cujos pais estão vivos, faça tudo o que estiver ao seu alcance, tudo que puder, para obter a bênção de seu pai e sua mãe, mas principalmente seu pai. Faz muita diferença. Quando fui salvo, temo ter tido uma atitude ruim em relação aos meus pais. Eu pensei, eles não estão salvos, estou salvo. Eles não entendem, eu entendo. Eu louvo a Deus, Ele me repreendeu por isso. Ele me mostrou que eu não poderia esperar sua bênção se não honrasse meus pais. E antes de morrerem, eu lhes dei a honra que era apropriada. Não acredito que de outra forma eu poderia ter desfrutado das bênçãos de Deus em minha vida e ministério. Quero dar o exemplo de um marido que amaldiçoou a esposa sem saber disso e dos resultados. A história se encontra em Gênesis 31. Alguns de vocês devem se lembrar de que Jacó estava com seu tio Labão servindo-o. Ele se casou com 2 de suas filhas, tornou-se pai de uma família bastante substancial, e então o Senhor o orientou a deixar Labão na Mesopotâmia e voltar para a terra de Canaã. E ele estava com medo de que se dissesse a Labão que iria, Labão aceitaria suas filhas de volta. Então ele fugiu secretamente enquanto Labão estava ocupado em outro lugar. Mas Labão e seus parentes perseguiram Jacó e o alcançaram no monte Gileade. E então houve um confronto. Labão disse: "Por que você fugiu e não me deixou despedir-me de minhas filhas?"
Jacó disse: tive medo de que você as tirasse de mim. Tudo bem, Labão disse, posso aceitar isso, mas por que você roubou meus deuses domésticos? A palavra hebraica é terafim. Eram pequenas imagens de ídolos que as pessoas guardavam em suas casas para protegê-las do mal, o que é uma prática muito comum até hoje. Agora, Jacó não sabia nada sobre os terafins, mas sua esposa favorita Raquel havia roubado as imagens de seu pai. Agora, isso foi uma coisa muito ruim de se fazer porque ela não deveria ter roubado seu pai. Segundo, ela se envolveu no ocultismo. Isso é sempre perigoso e agora isso foi o que aconteceu. Versículo 30 de Gênesis 31. Labão diz a Jacó: agora você certamente se foi porque deseja muito a casa de seu pai, mas por que você roubou meus deuses terafim? Então Jacó respondeu e disse a Labão: porque tive medo, por isso fui. Pois eu disse que talvez você me tirasse suas filhas à força. E então ele diz: com quem você encontrar seus deuses, não o deixe viver. A King James diz: não o deixe viver. O que é isso? É uma maldição. Não o deixe viver. Agora Jacó não sabia que estava falando sobre Raquel, que era a sua esposa favorita. Raquel conseguiu manter os deuses escondidos. Labão nunca os descobriu e isso acabou com aquela situação. Mas dentro de alguns anos, na próxima vez que Raquel deu à luz, ela morreu durante o parto. Por quê? Por causa da maldição pronunciada pelo marido. Você entende? Isso é muito real. Você pode não gostar, eu posso não gostar, mas é assim que as coisas são. Deus incorporou certos princípios na vida e nos relacionamentos humanos. Agora vamos considerar alguns outros exemplos possíveis e a maioria deles é construídas a partir de situações com as quais eu realmente lidei. Mas meio que mudei um pouco para não expor a identidade das pessoas. Vamos considerar outro exemplo possível de marido. Este é um homem executivo de negócios, está ocupado, é bem-sucedido financeiramente. É um homem motivado e bastante implacável. E ele se casa com uma mulher que não sabe cozinhar. Como tantas jovens hoje em dia, ela nunca aprendeu com a mãe. E por um longo tempo ele suporta a comida da esposa, mas depois não aguenta mais. E ele diz: estou farto da sua comida. Você nunca aprenderá a cozinhar. E ele possivelmente diz isso muitas vezes. O que é aquilo? É uma maldição, tudo bem? O que ele não percebe é que também pronunciou uma maldição sobre si mesmo. Estou farto da sua comida. E então o que acontece? Ele fica com indigestão. Os médicos não conseguem encontrar cura para a indigestão, ele sofre até morrer. O casamento termina, eles vão ao divórcio. A esposa é uma mulher talentosa, ela pode ter sucesso em todas as áreas, exceto uma, a cozinha, isso mesmo. Quando ela vai para a cozinha, seu corpo começa a tremer, ela fica toda nervosa e nunca consegue se recompor. Por quê? A maldição do marido. Ambos suportam sua maldição até morrerem. Você entende? Tudo bem? Vamos pegar um pai. Este é talvez o mais comum de todos. Um pai tem 3 filhos. O primeiro é o primogênito. Claro, ele é sempre bem-vindo. O terceiro, o mais novo, é brilhante. Mas o do meio não é nem primogênito nem brilhante. Ele tem muitas das mesmas características de seu pai. Você já percebeu que quando as pessoas são más, e são más da maneira que somos maus, gostamos de descontar nelas e não em nós mesmos? Você já notou isso? Pai, se vocês implicarem com um dos seus filhos, provavelmente é aquele que mais se parece com vocês se vocês soubessem disso. Você está se opondo ao que há em você que você não gosta. De qualquer forma, assim diz o pai ao segundo filho: você nunca terá sucesso, você sempre será um fracasso, você nunca vai conseguir. O que é isso? É uma maldição. Eu já lidei com muitos homens na faixa de 40 e 50 anos que ainda lutam contra as palavras ditas por um pai, antes de serem adolescentes. Ou digamos que o pai tenha uma filha de 15 anos
Com algumas jovens de 15 anos, ela tem espinhas e o pai tem que levá-los para a escola todos os dias. E todos os dias ela fica lá no quarto colocando coisas nas espinhas. E então ela está atrasada, e aí o pai fica exasperado e um dia ele diz: você nunca vai se livrar dessas espinhas, você vai ter espinhas para o resto da vida. 15 anos depois, ela é uma mulher casada com seus próprios filhos e ainda luta contra as espinhas. Por quê? Por causa de uma maldição. Ou vamos pegar uma mãe, e este é realmente um caso real com o qual estou lidando, mas não vou revelar a identidade. A filha sempre agradou a mãe, ela sempre fazia o que ela queria, ela era uma daquelas mães manipuladoras e controladoras. Mas então a filha se apaixonou e se casou com um homem que a mãe não aprovava. E a mãe disse: você nunca vai se dar bem, você sempre estará lutando, você nunca terá o suficiente. Eu conheço o homem e ele é um homem talentoso, ele é um homem capaz. Mas, durante pelo menos 6 anos, isso foi verdade. Só mudou quando os confrontei com a realidade da origem de seus problemas, a maldição da mãe. Agora, há uma nova vida se abrindo diante deles. Vamos falar sobre professores. A professora tem um aluno que não sabe soletrar. Talvez ele tenha o que chamam de dislexia. Você sabe, você colocou as letras ao contrário. Você é bobo, você é estúpido. Você simplesmente não se esforça, você nunca terá sucesso. Eu sei que os professores não deveriam falar assim, mas às vezes eles falam. Qual é o resultado? Uma criança, um menino ou uma menina que nunca conseguirá vencer na vida. Ruth e eu temos uma amiga. Uma professora disse a ela quando ela era adolescente: você é superficial. Acho que ela agora está na casa dos 60 anos de idade, ou pelo menos no final dos 50 anos. Descobrimos que durante toda a sua vida ela lutou contra essa afirmação: você é superficial. E o estranho é que se alguém não merece essa afirmação, é aquela senhora. Ela está longe de ser superficial. Mas veja a autoridade por trás dessas declarações, e isso as torna poderosas. Normalmente falando, existe um elemento demoníaco. Vou apenas mostrar uma coisa em Tiago capítulo 3 que é muito importante. Tiago capítulo 3, os versículos 14 e o versículo 15. Mas se vocês têm inveja amarga e egoísmo em seus corações, não se vangloriem nem mintam contra a verdade. Esta sabedoria não vem do alto, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Em outras palavras, se suas atitudes estiverem erradas e suas reações estiverem erradas e você falar, o que vai acontecer terá um elemento demoníaco. Usei esta pequena imagem. Quantos de vocês sabem o que é uma chaleira que assobia? Tenho certeza que a maioria de vocês sabe, tudo bem? Então, quando você coloca essa chaleira no fogão, a água fica cada vez mais quente. E no momento em que sai o vapor, o que mais sai? Apito, isso mesmo. O apito é uma maldição, entende? Quando chega o vapor, vem o apito. Só existe uma maneira de evitar o apito. Qual? Retire a chaleira antes que ferva. Então, quando, digamos, por exemplo, que um pai ou um professor, ou quando o marido está ficando cada vez mais irritado, frustrado e impaciente, se você não tirar a chaleira do fogo, o vapor sairá e o apito sairá junto. Você dirá algo cruel, duro, horrível, injustificado, e uma maldição será liberada com isso. Isso acontece em nossa cultura contemporânea? Estamos chegando a outra área tremendamente importante. Então chegamos a outra área tremendamente importante. Talvez a mais comum de todas, o que chamam de maldições autoimpostas. As pessoas pronunciam maldições sobre si mesmas. Em Gênesis 27, temos a história de como Isaac iria abençoar Esaú e a mãe Rebeca, que é a primeira Iamama, e disse. Se você sabe o que é Iamama e disse, trocou-os. Ela fez Jacó agir como Esaú e reivindicar a bênção. Jacó não estava relutando, mas estava com medo e disse isso no versículo 11. Jacó disse a Rebeca, sua mãe: olha,
Esaú, meu irmão, é um homem peludo e eu sou um homem de pele lisa. Talvez meu pai me sinta e eu pareça um enganador para ele e traga uma maldição sobre mim mesmo e não uma bênção. Mas sua mãe lhe disse: seja sobre mim a tua maldição, meu filho. Ela assumiu sobre si a maldição que teria sido para Jacó. Foi uma maldição autoimposta. Se você for até o final do capítulo, apenas o último versículo, você encontrará Rebeca começando a usar uma linguagem muito negativa sobre si mesma. Rebeca disse a Isaac no versículo 46, estou cansada da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar uma esposa entre as filhas de Et, com as que são filhas da terra, que bem me terá a vida? Estou cansada de viver. Qual é a vantagem de viver? Essa é uma declaração típica de alguém que está sob maldição, entende? Nunca se permita dizer isso. Não faça declarações negativas sobre você. Não diga, nunca serei capaz de fazer isso. Eu nunca consigo. Não adianta. Eu sou uma falha. Eu simplesmente não aguento mais. E então você continua e diz, eu gostaria de estar morto. Estaria melhor morto. Você sabe o que está fazendo? Você está convidando o espírito da morte. E ele não aceita muitos convites. Ruth e eu lidamos com inúmeras pessoas que precisavam ser libertadas do espírito da morte, porque o convidaram e impuseram uma maldição sobre si mesmas. E aprendemos um lindo versículo que ajudou centenas de pessoas. Vou compartilhar com você Salmo 118, versículo 17. Não morrerei, mas viverei, e declararei ou proclamarei as obras do Senhor. Se você fez um comentário negativo sobre si mesmo, se impôs algo negativo a si mesmo, precisa revogá-lo pelo positivo. Veja como um exemplo notável, você sabe que Pedro negou 3 vezes que conhecia o Senhor. Mais tarde, depois da ressurreição, junto ao mar da Galileia, Jesus teve uma conversa pessoal com Pedro. E 3 vezes ele disse, você me ama? E fez Pedro afirmar 3 vezes que o amava. Por que ele fez isso? Porque Pedro teve que revogar as declarações negativas que fez antes da crucificação. Entende? Então, se dissemos algo negativo e trouxemos alguma sombra escura sobre nós, precisamos revogar o negativo e substituí-lo pelo positivo. E este versículo é perfeito. Eu não morrerei. Isso não significa que você nunca morrerá, mas significa que Satanás não vai matá-lo antes do tempo. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Acho que seria bom que todos nós disséssemos isso, a primeira vez que você diz isso depois de mim. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Agora vamos todos dizer isso juntos desta vez. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Mais uma vez. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Agora dizer isso pode mudar o destino da sua vida. Tudo bem. Passamos a outro exemplo, a grande tragédia da história dos judeus. Em Mateus, capítulo 27. Jesus está diante de Pilatos e Pilatos estava disposto a libertá-lo. Lemos isso em Mateus, capítulo 27, versículos do 24 ao 25. Quando Pilatos viu que não poderia prevalecer de alguma forma, mas sim se levantava um tumulto, tomou água e lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue deste homem justo, vocês cuidem disso. E todo o povo respondeu e disse, o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. O que é isso? Uma maldição autoimposta. Essa é a grande tragédia da história judaica. Então, com essas palavras, que estão em vigor há 1900 anos, a grande tragédia da história judaica. E com essas palavras, um fio de tragédia foi entrelaçado na história judaica que durou 19 séculos. É uma lição maravilhosa que nos ensina a não dizer coisas erradas sobre nós mesmos. Eu indiquei para você na sessão anterior que Deus protegeu Abraão contra maldições. Ele disse, amaldiçoarei todo aquele que te amaldiçoar. Há apenas uma área da qual Deus não poderia proteger o povo judeu deles mesmos.
E isso é verdade em nossas vidas muitas vezes. Deus pode nos proteger de tudo, exceto daquilo que dizemos sobre nós mesmos. Então, a próxima causa comum de maldições, e é o que chamo de convênios antibíblicos. Êxodo 23, versículo 32, em relação ao povo que Israel deveria desapropriar da terra de Canaã. Isto é, todos eles, idólatras, pessoas que viviam em total rebelião contra o Deus vivo. Moisés disse, Êxodo 23, 32, não farás aliança alguma com eles, nem com os seus deuses. Você entende? Se as pessoas têm deuses falsos, e você faz um pacto com essas pessoas, você também está fazendo um pacto com os deuses deles. Agora vou dizer algo que confio que não ofenderá ninguém, e digo isso simplesmente porque meu desejo é ajudar as pessoas. Um exemplo extremamente comum disso na nossa cultura contemporânea no mundo ocidental é a maçonaria. Porque quem se torna maçom faz um pacto com quem é maçom. Os maçons dirão que é segredo, mas não é. Na década de 1950, um livro foi publicado na Grã-Bretanha por um clérigo anglicano chamado Hanan, chamado Darkness Visible, que expõe todos os principais ritos e cerimônias da maçonaria. E nenhum maçom jamais desafiou esse livro em mais de 30 anos. Quando você se torna um maçom, você tem que pronunciar uma maldição sobre si mesmo, se revelar os segredos dos maçons. E inclui coisas como ter a língua cortada, o braço direito cortado e jogado sobre o ombro esquerdo e o corpo exposto em um lugar onde as marés sobem e descem 2 vezes a cada 24 horas. Essas são maldições autoimpostas. A maçonaria é uma religião idolátrica. Fica claro no grau 32, o grau do arco real, que reconhece e oferece adoração a uma pessoa chamada Jabulon, Jabulon, que é uma combinação de Jeová, Baal e Osíris. E assim o verdadeiro Deus da Bíblia se une a 2 divindades ídolos que Deus condenou totalmente. Quando você faz um pacto com isso, você está fazendo um pacto com esses deuses. Estou dizendo isso com base em muita experiência. Não posso perder tempo contando todas as experiências, mas mencionarei apenas uma. Na Austrália, há cerca de 3 ou 4 anos atrás, Ruth e eu estávamos ministrando em uma igreja no domingo de manhã e orávamos pelas pessoas. Uma jovem, cerca de 18 anos, veio até nós com um bebê nos braços, pedindo que orássemos por ele. E você teria dito que o bebê tinha 6 dias, mas na verdade ela nos disse que tinha apenas 6 semanas. Perguntamos qual é o problema. Ela nos disse que não comia nada. Então, quando oramos, o poder de Deus veio sobre esta jovem e ela caiu no chão. Ruth tirou o bebê dos braços e segurou-o. E quando ela estava deitada no chão, Deus deu a Ruth uma palavra de conhecimento para falar às pessoas que ministravam a ela. Ela disse que seu pai era maçom. Estávamos lidando com essa força. E no momento em que se opuseram, a mulher começou a se contorcer e a gritar sob o poder de um demônio. E enquanto ministrávamos, ela foi libertada com um grito prolongado. Mas, para sua surpresa, a criança nos braços de Ruth se libertou ao mesmo tempo e com o mesmo grito prolongado. Assim, não só a mãe, mas também o bebê foi libertado. Eles voltaram naquela noite cerca de 6 horas depois e perguntamos à mãe como estava seu bebê. Ela disse que havia tomado 3 mamadeiras cheias desde a manhã. Mas quero que você veja o fato de que a participação do pai na maçonaria trouxe a maldição sobre a filha e a neta. Quer dizer, não tenho tempo, mas poderia dizer meia dúzia de outros exemplos específicos.
Afeta a família, afeta os descendentes, afeta o cônjuge, afeta os parentes. Existem muitas outras maneiras pelas quais esse tipo de maldição pode ocorrer. Nas sociedades tribais, é muito comum que um bebê ou jovem seja iniciado na tribo por meio de certos ritos. Muitas vezes há cortes na pele ou pó inserido sob a pele. E isso expõe essa pessoa à maldição que está na idolatria, que é o foco daquela tribo. Novamente, eu poderia, mas não tenho tempo para dar exemplos. Depois, há as maldições pronunciadas por servos de Satanás. E existem várias palavras diferentes para esses servos em diferentes idiomas. Em inglês, acho que os chamamos de feiticeiros. Na América, eles os chamam de curandeiros. Em Suahili, é chamado de Unshawa. Na língua do povo Luo, é chamado Joki. E se não me engano, entre os Maoris, chama-se Tomanga. Isso está certo? É a mesma coisa em muitos rótulos e disfarces diferentes. Quero dizer-lhe francamente que esses homens têm um poder sobrenatural real. Não o subestime. Não vá, se você for um missionário, a alguns povos tribais e diga que Satanás não é real, que os demônios não são reais, porque eles sabem bem melhor do que vocês que são reais. Sua mensagem é que Satanás é real, mas Jesus tem mais poder. E eles te ouvirão, especialmente se você demonstrar isso. Acho que devo dar um exemplo, novamente, é da Zâmbia. Isto nos é dado por escrito pelo homem que foi testemunha disso. Numa igreja cristã africana, 2 presbíteros se desentenderam. E isto pode parecer estranho para você, mas é basicamente comum na África. O outro ancião foi ao feiticeiro para que ele amaldiçoasse o outro ancião, ok? E quando ele fez isso, o feiticeiro ficou muito feliz em atender, porque era cristão, entende? E foi isso que ele fez. Ele foi para um lugar no mato, pegou um certo tipo de terra, trouxe de volta, espalhou sobre um espelho de mão, e então disse ao mais velho: agora limpe a terra e me diga o que você vê. E ele olhou no espelho e viu no espelho o rosto do homem que ele queria amaldiçoar. Agora o feiticeiro disse: pegue uma faca e corte no espelho. Ele fez isso, e quando fez isso, sangue apareceu no espelho. E quando o ancião voltou, ele descobriu que o outro ancião estava morto. Como você chamaria isso? Você não poderia chamar isso de assassinato. Você consegue entender por que a Bíblia proíbe a bruxaria? Esta história é contada em detalhes por um homem que é missionário. Tem cerca de 70 anos e é missionário desde a infância. O que estou dizendo é: não subestime. Isso não significa que você precisa ter medo. Jesus disse: eis que vos dou autoridade sobre todo o poder do inimigo. Ele não disse que o inimigo não tem poder. Ele disse: eu lhe dei autoridade sobre esse poder. Essa é a abordagem realista. Vejamos um exemplo na Bíblia. Números capítulo 22. Versículos 4 ao 6. Esta é a história de Balaão, Números capítulo 22, versos 4 ao 6. O rei de Moabe mandou chamar Balaão, que era feiticeiro, e muito poderoso e muito famoso. E Moabe disse a Balaão: olha, no versículo 5, um povo veio do Egito, que é Israel. Veja, eles cobrem a face da terra e estão estabelecendo ao meu lado. Por favor, venha imediatamente e amaldiçoe este povo por mim, pois eles são poderosos demais para mim. Talvez eu consiga derrotá-los e expulsá-los da terra,
Pois sei que aquele a quem você abençoa é abençoado, e a quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Ora, esse era, num certo sentido, a prática regular na guerra, e ainda é hoje entre as sociedades tribais. Não apenas a sua tribo está lutando contra outra tribo, mas os deuses da sua tribo estão lutando contra os deuses deles. E se você conseguir a vitória antecipadamente, você vence a batalha. Há um documento algures no Oriente Médio que registra 77 nações sobre as quais os reis do Egito proferiram maldições. Porque se você conseguir amaldiçoar seu inimigo, poderá derrotá-lo. Esse é o princípio. Apenas um exemplo interessante, porque isto é algo desconhecido para muitos ocidentais. No conflito entre Davi e Golias, quando Davi saiu com a funda e sem armadura, Golias ficou zangado e insultou, e foi isso que aconteceu. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 43. Então o filisteu disse a Davi: Sou um cachorro para que você venha até mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Você entende? Antes de entrarem na batalha, ele invocou seus deuses ídolos. E Davi respondeu: Não irei até você em meu próprio nome, mas em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Veja, foi uma luta entre deuses, e você sabe quem foi vitorioso. Mas quero apenas salientar que os servos de Satanás têm poder para amaldiçoar. Mais uma vez, eu poderia ilustrar isso com exemplos de muitas pessoas que ajudamos pessoalmente. Uma última maneira pela qual uma maldição pode vir é declarada em Deuteronômio capítulo 7, versículo 26. O versículo anterior diz sobre os habitantes de Canaã: Queimareis as imagens esculpidas de seus deuses, não cobiçarás a prata nem o ouro que há nele. E então diz, no versículo 26, não trarás uma abominação para dentro de tua casa, para que não sejas condenado à destruição com ela, mas você deve detestá-lo totalmente e abominá-lo totalmente, pois é uma coisa amaldiçoada. Então, quando você traz para sua casa qualquer coisa associada à idolatria ou ocultismo, você está abrindo o caminho para que uma maldição entre em sua casa. Novamente, isso é algo com que lidamos com frequência. Eu digo às pessoas que depois de um culto como este, se você acredita que precisa de libertação de uma maldição, é melhor ir para casa e verificar o que tem em sua casa. Verifique se há alguma coisa ali que anuncie algum outro Deus além do Senhor Jesus Cristo. Meu princípio pessoal é que não quero nada em minha casa que desonre Jesus Cristo. Deixe-me dar um exemplo rápido. Muitas vezes temos casos em que os pais nos dizem que os filhos não dormem bem à noite, ficam inquietos, choram, ficam assustados. Uma razão comum para isso é que em algum lugar daquela casa há algo que dá a Satanás o direito de acesso. Você precisa percorrer sua casa de cima a baixo, limpar tudo que esteja associado ao ocultismo. Qualquer tipo de coisa supersticiosa. Se você tem ferraduras para afastar o azar, isso é superstição. Não afasta o azar, abre a porta para Satanás. Muito bem. Agora chegamos ao clímax realmente importante, que é como ser liberto de uma maldição. Quero lhe dar algumas instruções simples. Há um padrão básico que ensino às pessoas que consiste em 4 palavras, cada uma delas começando em RE em inglês. Reconheça, arrependa-se, renuncie, resista. Reconhecer. Reconhecer qual é o seu problema. Veja por que passei esse tempo lidando com essas coisas, para ajudá-lo a reconhecer seu problema. Tudo bem? Número 2, arrependa-se. Arrependa-se de tudo que você fez que o tornou vulnerável à maldição. Número 3, renuncie. Declare que você não estará mais sujeito a isso. Deus disse aos israelitas para não adorarem deuses estranhos.
Não se submeta a eles. Como cristãos, temos o direito de fazer o mesmo. Não estou me submetendo a nada que venha de outra fonte. Eu recuso, eu renuncio isso. Não tem lugar em mim de agora em diante. E finalmente resista. Isso é algo contínuo. Continue resistindo. Continue se recusando a permitir que aquela coisa tenha novamente qualquer controle sobre você. Deixe-me dizer estas palavras novamente. Reconheça. Arrependa-se. Renuncie. Resista. Tiago 4,7 diz, portanto, submetam-se a Deus, não ao inimigo, não aos demônios, mas a Deus. E então ele diz, resistam ao diabo. E o que acontecerá? Ele fugirá de você. O que ele vai fazer? Eu não ouvi você, isso mesmo. Quando você atender às condições, tudo bem? Mas resistir às vezes é um processo contínuo. É como se soprasse um vento forte e você tivesse que manter a porta fechada. Se você abrir a porta, o vento entrará. Então eu digo para estabelecer uma base bíblica clara para a sua libertação. A melhor delas é Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos redimiu da maldição, tornando-se maldição por nós, para que recebêssemos a bênção de Abraão. Vou dar-lhes algumas outras escrituras. Efésios 1, 7. Nele, Jesus, temos a redenção pelo seu sangue. Colossenses 1, 12 ao 14. O Pai nos qualificou para sermos participantes da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção através do seu sangue. Assim, através da obra de Jesus na cruz, podemos ser libertos do domínio das trevas, que é o domínio de Satanás, e transportados para o reino de Jesus Cristo. E é como se existissem dois territórios e um abismo entre eles. Esse território é o território de Satanás, este território é o reino de Deus. Mas há apenas uma ponte sobre esse abismo, e essa é a cruz de Jesus. Se você pegar essa ponte, poderá sair deste reino e entrar naquele reino que é onde Deus quer que você esteja. Depois, 1 João 3,8, a segunda parte. Para isso foi revelado o Filho de Deus. Para o quê? Destruir as obras do diabo. Para o quê? Destruir as obras do diabo. Foi por isso que ele veio. E então, Lucas 10,19, que citei anteriormente, Jesus diz, eis que vos dou autoridade sobre todo o poder do inimigo. Portanto, essas são bases bíblicas muito claras. Então, quando você estabelecer essa base, confesse sua fé em Cristo, porque Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. E com base na sua confissão, no que você diz sobre ele, que ele atua como seu sumo sacerdote. Terceiro, comprometa-se com a obediência. Você se lembra como nos qualificamos para as bênçãos? O que nós temos que fazer? Ouça a voz de Deus, faça o que ele diz. Então, quando você receber sua libertação, decida-se, comprometa-se, de agora em diante vou ouvir o que Deus diz e vou fazer o que ele diz. O próximo passo é confessar todos os pecados conhecidos, seja por você mesmo ou por seus antepassados, porque os pecados de seus antepassados podem, de certa forma, afetá-lo. Mas há uma diferença. Você não é culpado pelos pecados de seus antepassados, mas é afetado por eles. Você entende? Você é responsável pelos seus próprios pecados, mas para ser totalmente claro, se você sabe que seus antepassados eram adoradores de ídolos, ou cientistas cristãos, ou mormons, ou não vamos nos alongar muito nessa lista, mas algo que é totalmente antibíblico, ser libertado dele. Você precisa ser liberto dele. Então você precisa perdoar todas as outras pessoas. Jesus disse que quando você está orando, se você tem alguma coisa contra alguém, o que ele disse para fazer? Perdoe, isso mesmo. Qualquer coisa contra alguém. Isso não deixa nada e ninguém de fora. A falta de perdão em seu coração é uma barreira para a resposta às suas orações. Agora, perdoar não é uma emoção, é uma decisão. Eu digo às pessoas que isso está destruindo a muitos.
Não sei se tenho tempo para dizer isso, mas penso em uma mulher. Eu estava pregando sobre isso, explicando quantas esposas foram maltratadas por seus maridos, ainda sofrem porque nunca perdoaram. E eu disse, e é assim: você tem em suas mãos um monte de notas promissórias de seu marido? Devo a você amor, apoio, respeito, cuidado e outras coisas mais? Isso é perfeitamente válido, é legal. Mas Deus tem em sua mão no céu um monte de notas promissórias muito maiores de você para Ele. Agora Deus diz que faremos um acordo. Você rasga suas notas promissórias e eu rasgo as minhas? Mas se você segurar a sua, eu segurarei a minha. Então, se você quer ser perdoado, você deve perdoar. Você não tem opções. Bem no final de uma mensagem, e eu não tinha feito nada, apenas terminei de pregar, uma jovem de cerca de 30 anos, uma mulher bem educada, inteligente, abriu caminho até o púlpito. Eu me pergunto o que ela vai fazer. Ela vai me atacar ou o quê? Ela me olhou bem nos olhos e disse: Senhor Prince, quero lhe dizer que enquanto você estava pregando, me livrei de cerca de $30.000 em notas promissórias. Então ela se virou e saiu. Quer dizer, eu não precisei dizer nada a ela e ela entendeu bem a mensagem. Eu gostaria que todos entendessem rapidamente. Portanto, você deve perdoar outras pessoas. Então você deve renunciar a todo contato com o oculto, ok? Por você mesmo ou por seus antepassados. Novamente, você não é responsável. Não é culpado pelo que seus ancestrais fizeram, mas isso afeta você. Então você deve se livrar de todos os objetos de contato, das coisas que tenho falado. Se você trazê-los para a sua casa, você traz consigo uma maldição. Então, quando você atender essas condições, poderá se libertar em nome de Jesus. Jesus disse que tudo o que você ligar na terra será ligado no céu e tudo que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Faremos isso em um momento, mas quero mostrar a você o que fazer a partir daí, quando for libertado. Então você tem que confessar e esperar a bênção de Abraão, porque estamos libertos da maldição, para que possamos receber a bênção de Abraão. Então Ruth e eu faremos uma de nossas confissões mais comuns como modelo para você. Através do sacrifício de Jesus na cruz, saímos da maldição e entramos na bênção de Abraão, a quem Deus abençoou em todas as coisas. Quantas coisas? Todas. Você quer essa bênção? Deus providenciou isso para você. Provavelmente faremos isso novamente. Obrigado, querida. Lembre-se de que é a bênção do Espírito Santo. Em outras palavras, é o Espírito Santo quem administra a bênção. Isso é importante, você tem que ser amigo do Espírito Santo. Veja, se você entristece o Espírito Santo, se você não honra o Espírito Santo, ele retém a bênção, ele tem a chave do armazém de Deus. Se você quiser os tesouros, faça amizade com o guardião do armazém. E então, como já disse, tenha em mente que está em todas as coisas. Você não vai conseguir tudo em uma noite, mas você se qualificou para isso em uma noite, entendeu? Se posso colocar desta forma, alguns de vocês estão indo na direção errada. Esta noite você pode fazer meia volta e começar a seguir na direção certa. Mas isso não significa que você chegou, você está a caminho. Você tem que manter essa direção. Você tem que continuar ouvindo e fazendo o que Deus diz, se quiser continuar na bênção de Abraão. E você tem que continuar fazendo a confissão certa. Acho que não vou deixar você dizer isso agora, vou esperar. Agora, se há alguns de vocês aqui esta noite que sentem que de alguma forma há a sombra de uma maldição sobre sua vida e querem ser libertados, quero conduzi-los em uma oração de libertação. Você se lembra da história que contei sobre Miriam, que leu a oração e ficou completamente curada? Não estou prometendo cura. Isso está nas mãos de Deus. Mas, se a doença for diretamente devida a uma maldição, se você for libertado da maldição, você se qualificará para a cura da sua doença. Então, aqueles de vocês que gostariam que eu os liderasse em oração, só nos restam alguns momentos. Gostaria que você ficasse de pé.
e então vou conduzi-lo em uma oração. Na sua vida, na sua família, na sua casa, se você sente que há alguma sombra de maldição sobre sua vida, sobre sua família, sobre sua casa, quero dizer, você realmente não pode escapar dizendo isso, quero dizer, você não tem tanto assim, então, certo? Provavelmente, tudo bem agora, deixe-me muito rapidamente as etapas pelas quais irei orientá-lo. Em primeiro lugar, estabelecemos uma base bíblica clara. E eu te dei as Escrituras. Agora você precisa confessar sua fé em Cristo, comprometer-se com a obediência, confessar quaisquer pecados conhecidos seus e de seus antepassados. Quando fizermos isso, darei a você alguns momentos para confessá-los silenciosamente. Então perdoe todas as outras pessoas e eu lhe darei alguns momentos para perdoar um pouco. E então renuncie a todo contato com o ocultismo, por você mesmo e por seus ancestrais. Comprometa-se a se livrar de todos os objetos de contato e depois liberte-se em nome de Jesus. Tudo bem? Agora vou apenas lhe dar as palavras. Você não está orando para mim, você está orando ao Senhor Jesus Cristo. E é Ele quem responde, não eu não tenho o poder, Ele tem. Tudo bem? Diga estas palavras depois de mim. Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que o Senhor é o Filho de Deus e o único caminho para Deus. Que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos. Que na cruz o Senhor foi amaldiçoado com todas as maldições que me são devidas, para que eu possa ser redimido da maldição e entrar na bênção. Senhor, confesso todos os pecados cometidos por mim e pelos meus antepassados. Peço perdão. Também perdoo todas as outras pessoas que me prejudicaram ou me injustiçaram. Eu os perdoo como gostaria que Deus me perdoasse. Eu também me perdoo. Renuncio a todo contato com o ocultismo sob qualquer forma e me comprometo a me livrar de quaisquer objetos de contato. E agora, Senhor, tendo recebido pela fé o seu perdão, com a autoridade que tenho como filho de Deus, agora eu me liberto. E aqueles sob minha autoridade, de qualquer maldição sobre nossas vidas, agora mesmo, em nome de Jesus, declaro libertação. Eu reivindico e recebo pela fé, em nome de Jesus. Agora comece a agradecê-lo, essa é a expressão mais segura da fé. Agradeça ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Agora vamos fazer nossa boa confissão. Ruth, venha e me ajude novamente. Agora acredito que você tem todo o direito de dizer isso. Você sabe o que vamos dizer? Você está pronto? Por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Nós saímos da maldição e entramos na bênção de Abraão, a quem Deus abençoou em todas as coisas. Agora é um princípio muito bom que praticamos anteriormente na adoração. Volte-se para alguém e diz sobre você, tudo bem? Então encontre alguém. Se houver apenas 2 de vocês, olhem um para o outro. Se vocês são 3, olhem um para o outro. Você vai dizer no singular. Nós lhe daremos as palavras. Você está pronto? Tudo bem. Encontre alguém para olhar. Você está pronto? Através do sangue de Jesus na cruz. Eu saí da maldição e entrei nas bênçãos de Abraão.
a quem Deus abençoou em todas as coisas. Agora reserve um tempinho para agradecer ao Senhor. Esta é a expressão mais simples de fé. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Lembre-se, você fez o retorno, agora continue na nova direção. Deus o abençoe. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.